Transforme sua vida, enfrentando seus medos. Olá e sejam bem-vindos. Hoje embarcamos juntos em uma jornada ao coração do que significa ser humano, sentir e, finalmente, crescer. Estamos falando sobre o medo, aquele tremor familiar, aquele pulso acelerado, aquela sombra que pode, se permitirmos, ditar o rumo de nossas vidas. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo medo, aquele que muitas vezes nos mantém cativos, também detém a chave para desbloquear uma vida de profundo significado e realização? Hoje exploramos como transformar sua vida enfrentando seus medos. Medo é uma palavra que ressoa profundamente dentro de cada um de nós. É uma emoção primitiva, uma herança evolutiva programada em nosso ser. Pense nisso. Aquele solavanco repentino quando você quase evita um carro. A onda de adrenalina quando houve um barulho inesperado no escuro. Isso é medo físico, natural. É o nosso sistema de alarme interno, projetado para nos proteger de ameaças imediatas e tangíveis. É o guardião que grita: perigo! E prepara nossos corpos para lutar ou fugir. Esse medo é essencial. Ele nos mantém vivos. Mas existe outro tipo de medo, um companheiro mais insidioso e muitas vezes crônico. Este é o medo patológico, a ansiedade que ferve sob a superfície, muitas vezes nascida das complexidades de nossas vidas sociais e da voz implacável do nosso crítico interno. É o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de sair da nossa zona de conforto. Essa ansiedade não responde a um tigre dente de sabre. Ela responde às ameaças percebidas de rejeição, constrangimento ou um futuro incerto. É o medo que sussurra "e se?" e pinta 1000 cenários do pior caso antes mesmo de darmos o primeiro passo. Para entender isso um pouco melhor, vamos dar uma espiada no fascinante mundo do nosso cérebro. Só por um momento. Você não precisa de um diploma em neurociência para entender o básico. Nas profundezas de nossos lobos temporais, existe uma pequena estrutura em forma de amêndoa, chamada amígdala. Pense nela como o centro do medo do cérebro. Quando percebemos uma ameaça, real ou imaginária, a amígdala entra em ação, desencadeando a liberação de hormônios do estresse como adrenalina e cortisol. É isso que faz seu coração disparar, suas palmas suarem e sua mente acelerar. Simultaneamente, o córtex pré-frontal, a parte mais racional e pensante do nosso cérebro, tenta avaliar a situação. Isso é uma ameaça genuína ou uma reação exagerada? Em casos de ansiedade crônica ou medo patológico, esse equilíbrio pode ser rompido. A amígdala pode se tornar hiperativa, ou o córtex pré-frontal pode ter dificuldade em regular a resposta ao medo, deixando-nos em um estado persistente de inquietação. É como se o sistema de alarme estivesse travado no alerta máximo, mesmo quando o perigo já passou ou nunca existiu. Muitos grandes pensadores se debruçaram sobre o conceito de medo. O filósofo americano Ralph Waldo Emerson afirmou sabiamente: o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. E ele estava certo. Quantos sonhos foram sufocados? Quantas oportunidades perdidas por causa desse aperto paralisante? Da mesma forma, o filósofo francês Michel de Montaigne observou: aquele que teme sofrer já sofre o que teme. Isso fala diretamente à ansiedade antecipatória que assola tantos, o sofrimento que infligimos a nós mesmos simplesmente por nos determos em resultados negativos potenciais. Eleanor Roosevelt, um farol de força, nos exortou famosamente: você ganha força, coragem e confiança a cada experiência em que realmente para
e encara o medo. Você deve fazer aquilo que pensa que não consegue fazer. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti ofereceu percepções profundas sobre a natureza do medo. Ele ensinou que o medo surge do pensamento, do nosso apego psicológico ao conhecido e da nossa resistência ao desconhecido. Krishnamurti acreditava que a verdadeira liberdade vem da compreensão da raiz do medo, de observá-lo sem julgamento, em vez de tentar escapar ou conquistá-lo. Ele sugeriu que o medo não está separado de nós. Ele é nós, em certo sentido. Ao entender seus mecanismos, suas origens em nosso desejo por segurança e nosso medo da dor ou da perda, podemos começar a afrouxar seu domínio. Ele encorajou um estado de consciência sem escolha, onde simplesmente observamos o medo enquanto ele surge e passa, sem nos identificarmos com ele ou sermos levados por suas narrativas. Então, entendemos que o medo é natural. Temos uma ideia do que acontece em nossos cérebros e ouvimos a sabedoria daqueles que contemplaram suas profundezas. Mas como lidamos na prática com aqueles medos que nos limitam, especialmente as ansiedades nascidas das pressões sociais e da autocrítica? Isso nos leva a uma poderosa estratégia terapêutica conhecida como intenção paradoxal, um pilar da logoterapia de Viktor Frankl. Frankl, um neurologista e psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, desenvolveu a logoterapia com base na ideia de que o principal impulso humano não é o prazer, como Freud sustentava, ou o poder, como Adler acreditava, mas a descoberta e a busca daquilo que pessoalmente consideramos significativo. A intenção paradoxal é uma técnica fascinante projetada especificamente para ajudar as pessoas a superar pensamentos obsessivo-compulsivos e, crucialmente para nossa discussão, ansiedade e fobias. Como funciona? Em essência, você intencionalmente tenta fazer ou deseja a própria coisa que teme. Parece contraintuitivo, certo? Mas há uma profunda mudança psicológica que ocorre. Ao convidar deliberadamente o sintoma ou a situação temida, você remove a antecipação ansiosa e a luta desesperada contra ela. O medo é alimentado pela nossa resistência. Quando paramos de lutar, e de forma humorística ou exagerada, até convidamos o pior. O medo muitas vezes perde seu poder. Vejamos um exemplo. Imagine alguém que tem um medo debilitante de corar em situações sociais. Essa pessoa teme reuniões, festas, qualquer cenário onde possa se sentir observada, porque está apavorada que seu rosto fique vermelho como um pimentão, levando, em sua mente, à humilhação total. Usando a intenção paradoxal, essa pessoa, em vez de tentar desesperadamente não corar, tentaria ativamente corar. Antes de entrar em uma situação social, ela poderia dizer a si mesma: ok, hoje vou tentar corar mais espetacularmente do que qualquer um já corou antes. Quero que meu rosto fique no tom de carmesim mais brilhante e vibrante que se possa imaginar. Vamos ver se consigo fazê-lo brilhar. Outro exemplo. Alguém com medo de falar em público, aterrorizado com o tremor das mãos. Em vez de cerrar os punhos e tentar suprimir o tremor, essa pessoa poderia dizer a si mesma: muito bem, mãos, vamos dar um show de verdade hoje. Vamos tremer tanto que as pessoas pensem que há um pequeno terremoto. Vou mirar em uma ovação de pé pela pura intensidade do meu tremor. O humor e o exagero são fundamentais. Isso cria distância psicológica e ajuda a quebrar o ciclo vicioso do medo, levando a sintomas, que leva a mais medo. Ao tentar intencionalmente provocar a resposta temida, a ansiedade antecipatória diminui, e muitas vezes
o próprio sintoma diminui ou desaparece, porque o medo subjacente que o alimenta está sendo neutralizado. Você está tirando a força das velas do medo. Você está, em certo sentido, desmascarando o blefe do medo. Estamos nos aprofundando na compreensão e superação de nossos medos, e espero que isso esteja ressoando com você. Se você está achando este conteúdo valioso, se está despertando novos pensamentos ou oferecendo um vislumbre de esperança, eu ficaria incrivelmente grato se você pudesse reservar um momento para deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio ajuda este canal a crescer, permitindo-nos continuar produzindo esse tipo de conversa. Por favor, sinta-se à vontade também para compartilhar este vídeo. Obrigado. Seu engajamento realmente faz a diferença. Agora, vamos voltar à nossa exploração. Um dos aspectos mais críticos de enfrentar nossos medos, particularmente aqueles enraizados na autocrítica e na ansiedade social, é entender que nossas imperfeições e nossos defeitos percebidos não nos definem. Vivemos em uma cultura que muitas vezes exerce uma pressão imensa para parecermos perfeitos, para termos tudo sob controle. Mas a verdade é que os seres humanos são inerentemente imperfeitos. Todos nós temos falhas. Todos cometemos erros e todos experimentamos momentos de medo e autocrítica. Pense no exemplo de fazer uma apresentação. Você pode sentir uma ansiedade intensa, seu coração pode disparar, sua voz pode tremer. Você pode temer tropeçar nas palavras ou não parecer suficientemente conhecedor. Esses sentimentos, essas ansiedades, são reais. Mas eles não são você. São experiências que você está tendo. O que realmente o define naquele momento e na vida são seus valores, suas ações diante desse medo. É a coragem de subir naquele palco, apesar da ansiedade, porque você acredita na mensagem que quer compartilhar. É a sua intenção de conectar, informar, inspirar. É o valor que você atribui a contribuir, a compartilhar seu conhecimento ou a cumprir um compromisso. Estamos todos, como diz o ditado, no mesmo barco. Todo mundo sente insegurança. Todo mundo tem momentos em que se sente um impostor. A pessoa que você admira por sua confiança provavelmente já lutou contra seus próprios demônios do medo. A diferença não está na ausência de medo, mas na recusa em deixar o medo ter a palavra final. É aqui que devemos aprender a minimizar o impacto da crítica externa e a desconsiderar comentários que são meramente desabonadores, que visam derrubar em vez de construir, e que, em última análise, reforçam o próprio comportamento de medo que estamos tentando superar. Nem todo feedback é igual. A crítica construtiva, oferecida com respeito e um desejo genuíno de ajudar, pode ser inestimável. Mas ataques pessoais, observações desdenhosas ou comentários projetados para minar sua confiança, esses você tem permissão para descartar. Seu valor não é determinado pelas opiniões passageiras dos outros, especialmente daqueles que não entendem sua jornada ou suas intenções. Concentre-se no seu porquê, seu propósito e nos valores que o guiam. Que isso seja sua âncora quando as tempestades da autocrítica ou da negatividade externa ameaçarem te afogar. E assim, chegamos ao ápice de nossa jornada hoje. Como realmente transformamos nossas vidas enfrentando nossos medos? Tudo se resume a uma aceitação profunda, a um abraço corajoso. A verdade é que uma vida desprovida de incerteza é uma ilusão. Estar vivo é estar em uma dança constante com o desconhecido. E é precisamente essa incerteza que dá origem a tantos de nossos medos e ansiedades. O caminho para uma vida plena e realizada, o caminho
para se encontrar verdadeiramente é pavimentado com a aceitação dessa incerteza inerente. Trata-se de entender que o medo e a ansiedade provavelmente sempre serão seus companheiros de viagem. Mas eles não precisam ser os que dirigem o carro. Você pode reconhecer a presença deles, ouvir o que eles podem estar tentando lhe dizer. Existe um perigo real ou é uma programação antiga? E então, escolher conscientemente sua direção, com base em seus valores e aspirações. O verdadeiro encontro com a vida, o encontro genuíno com o seu eu autêntico, é um convite ao desconhecido. É sobre ousar ir além do familiar, aventurar-se em territórios que te assustam, porque é aí que o crescimento acontece. É nesses momentos de enfrentar o seu medo, seja o medo do fracasso, da rejeição, da intimidade ou do futuro desconhecido, que você descobre reservas inexploradas de força, resiliência e coragem que nunca soube que possuía. Cada vez que você escolhe agir apesar do seu medo, você está reescrevendo sua narrativa interna. Você está provando a si mesmo que é capaz, que é mais forte que suas ansiedades. Não se trata de eliminar o medo por completo. Isso não é um objetivo realista ou mesmo desejável. Trata-se de mudar seu relacionamento com o medo. Trata-se de transformá-lo de uma barreira paralisante em um catalisador para o crescimento. Um sinal de que você está à beira de algo novo e potencialmente maravilhoso. Então, eu o encorajo, eu o imploro a encarar seus medos. Reconheça-os, entenda-os. Até mesmo use técnicas, como a intenção paradoxal, para desarmá-los de forma lúdica. Mas não deixe que eles ditem os termos de sua existência. Abrace a jornada bagunçada, imperfeita, incerta e incrivelmente bela de ser humano, pois é ao enfrentar nossos medos que verdadeiramente aprendemos a viver. É aí que encontramos não apenas a nós mesmos, mas uma vida imbuída de propósito, coragem e um senso cada vez maior do que é possível. O desconhecido não é algo a ser temido, é o espaço onde o potencial reside. Entre nele. Sua transformação o aguarda. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe oferecido algumas percepções valiosas e talvez um renovado senso de coragem para enfrentar quaisquer medos que possam estar te prendendo. Até a próxima. Seja corajoso, seja gentil consigo mesmo e continue avançando.